de há muito tempo. Tem gente vindo pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Muito bom que a gente possa estar aqui. Meu pai falou que meu pai era militar, era uma carreira em que a pessoa crescia custo por antiguidade. Aqui não tem isso, entendeu? Tem gente que está há muito tempo, tem gente que chega agora e todos têm o mesmo valor. A gente, na verdade, mede muito as relações da gente pelos anos também. Vocês já repararam nisso? Uma pessoa que você conhece há muito tempo, você conhece desde a infância, você se sente de alguma forma mais vinculado com ela. Ah, esse é meu amigo de muito tempo. E no trabalho? No trabalho chega um novato na sessão, mesmo que ele tenha a mesma idade sua, e você vai falar, não, mas você vai se sentir com autoridade perante ele, porque você já está na empresa há muito tempo. Casamento também é assim. Parece que ele tem mais mérito quanto mais tempo passa. Não tem aquele negócio de bodas, né? Começa com papelzinho, né? Ou boda de papel, não tem muito valor, né? Depois começa com coisa cada vez mais de valor. Eu não sei, não tenho a menor ideia do que é. Eu lembro que tem papel que me chamou a atenção. Puseram uma coisa de início que não tem praticamente valor nenhum. E depois vai cada vez tendo mais valor. Hoje nós viemos conversar sobre uma relação muito antiga na nossa vida, tem muito tempo. A relação com Jesus. Porque na verdade nós temos 2000 anos de relação mais direta com Jesus. Mesmo quem não era cristão, mesmo quem teve vidas como ateu, nós estamos há 2000 anos tendo um contato direto com Jesus. Porque o mundo espiritual conta que nos intervalos entre as vidas, nós fazemos curso de evangelho. Chico Xavier foi muitas vezes surpreendido por Emmanuel, saindo de momentos de trabalho com ele, falando assim, eu tenho que sair porque eu estou fazendo um curso. Emmanuel estava fazendo um curso, ele perguntou, Chico, falando, curso sobre o que você está fazendo? Deve ser alguma coisa física, quântica, 7, sei lá, qualquer coisa mais, né? Não, ele estava fazendo um curso sobre o Evangelho. Não há mesmo nada de mais avançado para a gente entender as coisas do que o Evangelho. E isso é muito interessante pensar a respeito disso. Mas isso é só a relação mais direta. Porque os relatos, os livros contam para a gente que desde que o Homo sapiens está na Terra, o Homo sapiens sapiens, segundo a ciência, está na Terra há 40 mil anos, a nossa espécie. E desde então, vindo de outros planetas ou daqui mesmo, nós temos tido contato com Jesus, porque ele é governador da Terra. Jesus já é Jesus muito antes de ter passado pela encarnação. Aliás, o livro A Caminho da Luz, Emmanuel apresenta Jesus presidindo a formação da Terra, lá no início da formação da Terra, quando a Terra era uma mera bola de fogo. Isso quer dizer que a relação de Jesus com a Terra data de alguns trilhões de anos. 2000 é nada, 40 mil nada também, alguns trilhões de anos. Ah, tá, Maurício, mas ele tem trilhões de anos com a Terra e nós. Nós, como vários instrutores também nos dizem, a nossa evolução não conta-se apenas desde o início da vida humana. A nossa evolução vai do átomo ao arcanjo. Então nós já fomos não só vegetais e animais, mas nós já fomos átomo também. Então Jesus já nos acompanha muito antes da gente ser ser humano e muito antes da gente ser vivo mesmo. Então é uma relação muito antiga. Se as relações tiverem importância por antiguidade, tem alguma relação mais importante? Talvez com Deus, né?
Talvez com Deus, certamente com Deus, porque daí aí conta-se desde a criação do átomo, que saiu das mãos do Criador. Então, vale a pena realmente a gente pensar como é que está a nossa relação com Jesus. Como é que nós temos nos relacionado com Ele? Porque a gente critica muito as relações dos outros com Jesus. A gente se relaciona a gente critica um que é fanático ao ponto de achar que ele é o Salvador. Tem alguns que falam que Jesus é o Salvador como se a gente devesse dormir bastante, tipo Bela Adormecida, sabe? Que fica lá esperando o quê? O que a Bela Adormecida ficava esperando? O príncipe encantado dar um beijinho nela e ela acordar. Tem muita gente que se relaciona com Deus assim, com Jesus assim, que a sua salvação depende de quem? Depende de um príncipe encantado. Nós estamos deitados, parece o Brasil, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Quer dizer, quando você canta isso, você fala assim, mas quando é que vai acordar? Deixa pra lá. Então nós também precisamos perguntar para nós, quando é que a gente vai acordar? Ah, quando Jesus vier. Será que é isso? Tem gente, mesmo no movimento espírita, que fica muito discutindo a volta de Jesus, a parousia, a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, como se isso fosse a coisa mais importante. Ora, gente, algum professor entra na sala de novo para dar uma outra lição se a classe não aprendeu a primeira? Dá a lição, o pessoal não aprendeu ainda e já começa a segunda. Algum professor da terra faz isso? Quanto menos um professor do céu. Nós aprendemos bem o Evangelho? Quem acha aqui que já conseguiu não só memorizar as lições, mas principalmente praticar? Quem acha aqui que já consegue praticar tudo que Jesus fez? A medida ele mesmo deu. Vocês, disse ele, vocês farão tudo que eu fiz e mais um pouco. Quem aqui estiver andando por cima de mar, eu sei que a gente olha o stand-up e dá impressão, né? O pessoal, você olha na praia ali, o pessoal andando de prancha de surf, parece que tem gente andando por cima de mar, né? Mas não é não, viu? Não é Jesus que voltou, não é só stand-up mesmo. Está distante ainda a nossa situação, a nossa relação com Jesus. Está distante por quê? Porque ele não vem? Porque ele não vem no tempo de transição? Não. Está distante por causa das nossas decisões, da nossa postura. Nós nos colocamos distantes de Jesus a partir do nosso entendimento, e muita gente se orgulha de falar eu sou ateu, muita gente orgulha, muita gente inteligente e muita gente solidária, porque tem alguns ateus que são mais solidários do que muitos religiosos. Mesmo assim, são equivocados ao ponto de falar Deus não existe. Ah, muito bem. Como é que ele ia chegar a essa consequência toda de começar com bola de fogo e acabar com o ser humano? Né? Ah, tudo isso é evolução da matéria. Certo, mas a matéria não tem lógica. Se a matéria tem uma tendência de evoluindo sempre positivamente até chegar num ser tão complexo como nós, só essa lei positiva que rege toda a evolução do planeta já é expressão de uma bondade, de uma beleza, de uma realização. E ao invés de chamar Deus, Alá ou o grande arquiteto, você pode chamar apenas de uma lei de bondade. E isso é o quê? É Deus também. Nós estamos falando a mesma coisa por nomes diferentes. Mas é claro que ninguém consegue imaginar como um átomo de matéria eu consiga fazer um movimento sem lógica, caótico, sem lei nenhuma, e que ele se reja pela evolução perfeita de criar seres vivos, depois vegetais, depois animais, depois seres humanos. Ou você já teve alguma plantinha em casa que virou ser humano? Já imaginou? Você deixa um abacaxi na sala. Tem gente que acha, né, que o marido é um abacaxi, né? Mas não vira, viu, gente? Não vira porque a gente não é Deus, exatamente, ainda. Mas segundo Jesus nós seremos.
Tem uma passagem no Evangelho que ela é preciosa para a gente pensar a respeito disso, eu quero partilhar com vocês. É uma passagem que mostra muito da relação de Deus conosco e muito da nossa posição para com Deus. É a passagem em que Jesus orienta os discípulos a irem pelo mundo espalhar a boa nova. Ide e pregai, diz ele. Por quê? Porque ele fez isso por 2 vezes, pelo menos, pelo que é noticiado nos evangelhos. Pelo mesmo motivo que você, na sua formação profissional, teve um tempo de ensino teórico e depois teve um tempo de ensino prático. Você já deve ter sido estagiário, talvez, no seu trabalho, ou então tem gente que já começa auxiliar. Antigamente era assim, uma pessoa aprendia a ser mecânico sendo auxiliar de mecânico, ou auxiliar de carpinteiro, ou auxiliar de eletricista, e ali já ia na prática desde o início. Jesus também fez isso com os discípulos, ensinou pelo próprio exemplo por muito tempo, pelo próprio ensinamento dele, teórico, vamos dizer assim, e depois falou assim: vão, e não levem nada para o trabalho, vão, daqui a um tempo vocês voltam. E quando eles voltaram, numa dessas vezes é que aconteceu esse momento precioso que nós vamos trazer aqui para a reflexão. Voltando, todos os discípulos, ele reuniu os discípulos e perguntou assim, muito curioso, Jesus: escuta, o que o povo fala de mim aí na rua? Quem o povo diz que eu sou? Aí as respostas foram assim: alguns falam que você é o Elias, e outros falam que você é outros profetas que já passaram por aqui. E tem gente que ainda fala que Jesus não falou de reencarnação. Então vamos lá. Se os discípulos falaram que o povo judeu dizia que ele era um dos profetas que já tinham morrido há vários séculos, como é que uma pessoa pode ser alguém que já morreu há vários séculos? Se eu chegar para você e falar que você foi Pedro Álvares, que você é Pedro Álvares Cabral, como assim? Como uma pessoa pode ser alguém que já morreu há muito tempo? Me diz, me dá uma alternativa. Ele só não fala a palavra reencarnação porque a palavra não existia. Numa dessas ocasiões ele falou assim, estava falando a respeito de João Batista, e ele falou: ele é o Elias que renasceu. João Batista é o Elias que renasceu. Não tinha a palavra reencarnação, mas de resto ele já falou claramente a respeito disso, que era uma doutrina que não foi inventada por Kardec, não foi inventada pelo Espiritismo e que já existe na Terra há muito tempo. O Espiritismo veio tirar uma série de adereços, uma série de preconceitos, uma série de ritos que sempre teve na relação da criatura com o Criador, do homem com o mundo espiritual. Mas o Espiritismo não inventou isso. Muito bem. E eles estavam, eu imagino que nessa conversa de Jesus com os discípulos, depois do retorno deles, perguntando quem o povo diz que eu sou, eles saíram muito alegres, descontraídos. Eles pensam que eu sou Elias, eles pensam que eu sou Samuel, eles pensam que eu sou... que interessante. Aí estava todo mundo descontraído, porque falar dos outros é muito tranquilo, né? Quando ele está falando dos outros, ele está relaxado, né? Complica quando a gente fala da gente. E aí Jesus fez a pergunta. Imagina, todo mundo tranquilo, e ele pergunta assim: e vocês? O que dizem que eu sou? Eu imagino que tenha dado esse silêncio. Silêncio assim. Porque enquanto a gente está falando dos outros, tem fanático que acha que Jesus é Salvador, tem gente que usa Jesus para arrancar dinheiro do povo, tem um monte de coisa que as pessoas usam Jesus para fazer tudo, para se eleger. Tem gente que usa Jesus para se eleger. Tem gente que usa Jesus para explicar o caos que uma cidade está administrativamente. Não sei onde. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então,
Usa-se Jesus para tudo. Jesus serve para qualquer coisa. Muito bem. E nós? Pensamos que Jesus é o quê? Aí eu imagino que deu aquele silêncio quando eu repeti a pergunta de Jesus, que é aqui mesmo, porque nós mesmos somos instados, somos estimulados por essa pergunta de Jesus a responder. E para você, Jesus é o quê? É um vazio, né? E foi nesse vazio que Pedro respondeu: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Aí a gente aqui 2000 anos depois, é fácil falar, bom, grande coisa, eu já ouvi essa história faz tempo. Mas e naquele tempo? Ninguém ainda tinha claro quem era Jesus. Jesus ainda não tinha proclamado o papel dele. E Pedro deu essa resposta, que deve ter surpreendido a todos, tanto que o próprio Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, porque não foste tu que respondeste, foi o Espírito que respondeu através de você. Olha que momento, olha que resposta Pedro alcançou. Não é para qualquer um. É muito interessante a gente perceber que a gente vai alcançar o papel de Jesus conforme a gente permita que Jesus entre. A gente canta na música, entra na minha casa, entra na minha vida, mas podia pelo menos abrir a porta para ele, né? A gente fala, pode entrar, Jesus entra, está tranquilo, e fica em casa trancado. Daí ele não entra. Por que será que Jesus não entra na nossa vida? Porque a gente cantou baixo, a gente canta mais alto, né? Entra na minha casa. Gente, nós precisamos abrir a porta. Ou Jesus vai ser um arrombador, ou Jesus vai entrar à força. Vocês acham? Claro que não. Muito bem. Então quando a gente canta música, a gente se imagina abrindo a porta, né? Como a gente faria para uma visita muito querida, para uma relação muito antiga, um amor de muito tempo que finalmente você está vendo de novo, e não é pelo Facebook. Não será pelo Facebook. Se você colocar lá Jesus Cristo, você não vai conseguir um acesso a ele. Tem alguma coisa mais diferente aí. Tem alguma coisa a mais que você precisa para alcançar. E o que será? Essa passagem não para por aí. E ela é muito curiosa, porque logo depois de falarem a respeito disso, Jesus começa com uma outra história. Ele começa a falar o que estava para acontecer na vida dele. Ele fala que ele iria para Jerusalém na Páscoa, que lá ele seria muito bem recebido, mas depois que seria muito mal visto, seria preso, seria condenado, seria torturado e seria assassinado. Quando ele fala isso, Pedro chama Jesus para um canto e, segundo os evangelhos, fala com ele duramente, repreende-o e fala assim: como, mestre? Isso não fale uma coisa como essa. Não vai acontecer do senhor ser xingado, cuspido, torturado, julgado e assassinado. Não fala isso. Vocês já tiveram essa sensação vendo filme sobre a vida de Cristo? Estava indo tão bem, ele ensinando tanto, fazendo milagres, e de repente começa a acontecer tudo aquilo no final, na paixão. Você fala: peraí, para o filme, alguma coisa tem de errado, um homem tão bom não pode acontecer isso. Não dá essa impressão? Pedro somos nós. O Pedro é o mais humano de todos os discípulos. Ele erra exatamente os erros que a gente cometeria, né? E é nesse momento que nas Bíblias tradicionais, na Bíblia de antigamente, que era toda em latim, Jesus usa uma expressão que depois fica muito famosa, muito reproduzida, porque ele, quando ouve Pedro falar isso, repreendê-lo, que de maneira nenhuma aquela coisa ia acontecer, que ele não falasse assim com os discípulos, ele fala para ele assim: vá para trás de mim, Satanás. Que é a expressão vá de retro, Satanás, que ficou muito conhecida por ser usada pelos sacerdotes na expulsão dos demônios.
no exorcismo. Nas cerimônias de exorcismo, os sacerdotes católicos sempre usaram essa expressão em latim: vade retro Satanás, que é vá para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, numa fração de segundos, foi de porta-voz de Deus, porque foi o Espírito Santo que fez com que ele reconhecesse Jesus como Filho de Deus vivo, foi sem escalas, de porta-voz de Deus para Satanás. Qualquer semelhança com a gente não é mera coincidência, porque a gente também, né? Transtorno bipolar. A gente acha que transtorno bipolar é só sair da euforia para a depressão, que é o que a gente faz mais. Não é. Transtorno bipolar, espiritualmente falando, é sair da grande inspiração, da boa sintonia para a má sintonia. Vocês já perceberam isso acontecer na tua vida? Não? Às vezes a gente está bem, está legal, não sabe o que acontece, que começa, quando passa um tempo você fala assim, nossa, como é que eu consegui acabar o dia tão ruim assim, se começou tão bem? Não acontece com vocês? Essa é a trajetória do que aconteceu com Pedro, só que com ele foi em poucos segundos, ele foi um pouco mais rápido que a gente, foi assim, passou de Deus para o diabo, rapidamente. E ali, nessa passagenzinha, estão elementos para a gente pensar das nossas passagens, do alto para baixo, da euforia para a depressão, e pensar da nossa relação e da nossa concepção com Deus. Quando é que a gente erra? Quando é que a gente acerta? Por que Pedro falou aquilo, repreendeu Jesus por ter falado aquilo? Porque o amor de Pedro tinha um amor grande por Jesus, mas era um amor humano. E o nosso amor humano é um amor que quer perto. Tem gente que se surpreende em velório que tem de gente espírita. Chega lá e vê o pessoal chorando, vê o pessoal chorando, vê o pessoal triste, as pessoas comentando, e fala assim, não modifica nada, é a mesma coisa. Porque espírita chora quando morre um parente? Chora. E a lágrima do espírito é diferente da lágrima do católico? Não. Talvez você encontre pessoas mais desesperadas num campo materialista, porque no materialismo você vai encontrar pessoas que têm a certeza de que não tem mais nada. E aí nada mais desesperador do que você saber que o seu amor estourou feito uma bola de gás. Uf, desapareceu. Isso deve ser desesperador para quem acredita nisso. Já imaginou a sua mãe, o seu filho, simplesmente desapareceu? Deve ser alucinante. A dor deve ser muito maior. Mas, basicamente, o espírita vai sentir saudade, vai sofrer pela distância também. Por quê? Porque o espírita, assim como outras pessoas, ele tem um amor de apego, um amor que precisa do corpo, precisa da presença. Mesmo que você saiba, mesmo que você receba cartas, mesmo que você receba mensagens, você queria ter o teu filho perto, próximo, do teu lado. A tua mãe, quem não tem saudade da mãe? Quando a mãe faleceu, lógico. Quem não tem saudade de uma avó? De vez em quando a gente sente essa presença em casa, não é verdade? Ela está ali. Lógico que a gente tem saudade, mas é porque quando a gente dá mais força para isso, quando a gente se deprime, quando a gente se afunda nessa saudade de depressão e tristeza, é porque a gente ainda não está plenamente convencido de que os nossos queridos estão no melhor lugar do mundo que eles poderiam estar, com os melhores professores do mundo, com os melhores trabalhos do mundo, nas melhores condições que eles precisam para crescer e para se realizar. Quando você tiver essa certeza, nossa, ameniza muito a saudade, muito. Porque uma coisa é você saber que o teu filho desapareceu, feito uma bola de gás. Outra coisa é saber que o teu filho está fazendo o melhor estudo e o melhor trabalho da terra para ele, que ele está no lugar certo. Isso abre uma outra perspectiva para a vida da gente, sem dúvida. E nós com Jesus, naquele momento, Pedro se viu
privado se viu sem Jesus, pela boca de quem? Do próprio Jesus, que anunciou que ele ia morrer de uma maneira infame, julgado, cuspido, torturado. E naquele momento ele mostrou o amor de apego. Não, isso não vai acontecer. Como é que o senhor fala isso? E nós, nosso amor para Jesus está como? Vamos analisar por que a gente tem até uma casa de oração, por que a gente faz um rito, por que a gente faz as várias obrigações. Tem um vídeo na internet que um líder religioso fala para você dar um aluguel seu no ano para a igreja. Se você der esse aluguel, você vai conseguir uma casa própria. Isso tudo além do dízimo que você já dá. Não é plano facilitado, é um plus a mais, como o povo diz, sabe? Um plus a mais. Quando você vê essas coisas todas e as pessoas falando assim, agora eu estou bem. Se tiver alguém falando isso do Semente, pelo amor de Deus, vamos conversar. Agora eu estou bem porque vim para o Semente, já consegui trocar de carro, já consegui uma promoção no emprego. Tem gente que faz isso. Se tiver alguém ainda com esse equívoco, com essa posição de que é na matéria que Deus se expressa, e isso não tem base para pensar nisso, porque o próprio líder nosso, que é Jesus Cristo, falou: eu não tenho uma pedra aonde encostar minha cabeça. Se ele deu o exemplo dele, mostrando que ele vivia na total pobreza, como é que você pode imaginar que a presença de Deus na nossa vida vai dar prosperidade material? Como? Baseado em quê? Eu já vi uma vez uma imagem infame de Francisco de Assis. Estava lá ele com os passarinhos, né, que a imagem do santo tem uns animais. E na orla da roupa dele estava assim um filete dourado. Quem sabe alguma coisa de Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, sabe que não tinha filete dourado na barra da roupa dele. Não tem. Mas eles colocam para justificar o ouro que está espalhado em outros lugares. Pode ser até equívoco, mas eu li no livro do Carlos Bacelli que Chico Xavier, quando se mudou para Uberaba, ele fazia parte do primeiro centro espírita, que ele abandonou porque colocaram ar-condicionado. E ele falava que a casa de Jesus precisa ser uma casa de simplicidade. E aqui a gente não mitifica Chico Xavier, não quer aqui dizer que tudo que ele falou é perfeito. Chico Xavier não é mau, não é porque tem ar-condicionado no serviço de luz que aqui não é casa de Deus. Tá? Mas a busca pela simplicidade ela é interessante, porque hoje em dia, há muito tempo aliás, você vai nas casas de Jesus, nas casas de oração, e você vê muito. Nossa, eu já fui para a Bahia e as cidades históricas de Minas também. E os guias, eu não sei com que cálculo eles fizeram, eles falavam quantos quilos de ouro tinha em cada igreja. Não, essa igreja aqui tem, eu não lembro mais, né? Mas tem tantos quilos de ouro, na outra tem tantos quilos de ouro. Então, assim como a gente analisa uma religião que é melhor que a outra pela quantidade de dinheiro que vem para o nosso bolso, a gente também pode analisar se uma igreja é melhor que a outra de acordo com a quantidade de ouro que tem ali dentro. É assim? Mas, gente, nós precisamos pensar nossa relação com Jesus, com o alto, com Deus. Porque quando a gente reza para o nosso filho que vai para uma entrevista de emprego, como é que a gente reza? Eu sei, quer ver? Todo mundo reza assim: Deus, segunda-feira é o dia da tal entrevista. Ajuda o meu filho e todos os outros jovens que vão estar lá a dar o melhor de si, a aprender com a experiência, e que o emprego vá para aquele que realmente estiver necessitado e para quem o emprego mais ajudar. Não é assim que a gente reza? Gente,
Vocês estão colocando em dúvida meus poderes paranormais. Eu estou puxando da mente de vocês como é que vocês rezam. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Não é? Eu duvido que alguém aqui já tenha feito uma oração num hospital, porque o hospital geralmente tem uma capela, não é verdade? Eu duvido que alguém tenha se dignado alguma vez ir para uma capela do hospital rezar pelo seu ente querido e tenha rezado só por ele. Porque o hospital tem centenas de doentes. Centenas! Não duvido que alguém aqui nessa sala tenha se dignado a ir até uma capela do hospital, cercado de centenas de doentes e rezado só para o seu. Não, você não vou falar isso. O espírito é elevado, o espírito é desprendido, gente, que é isso? Será que a gente está pensando? Será que a gente está buscando? Será que a gente está se abrindo para o que Jesus tem de mais profundo? Ou é para o que Jesus, uma relação de apego, uma relação do meio? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Como será que a gente está se relacionando com Deus e com Jesus? Porque quando Pedro falou, tu és o Cristo, Cristo é a palavra grega para Messias. Messias é a figura longamente anunciada pelos profetas que viria transformar e libertar Israel. Quando ele chama, quando ele reconhece na figura de Jesus o Messias, o Cristo, é porque o Cristo e o Messias têm um papel de transformação na nossa vida. O que é você se relacionar com Jesus reconhecendo nele o transformador? Como é que a gente reconhece uma pessoa que é transformadora? Pensa aí. É possível você falar que nem os agressores domésticos batem na mulher e falam, eu bato em você por amor? Dá pra ser? Não dá. A gente, quando ama alguém, a gente cuida, a gente faz carinho, a gente zela, a gente briga em alguns momentos, mas violência não dá pra ser. Reconhecer alguém como transformador da tua vida é fazer o quê? Reconhecer alguém que é transformador, dizer que você é seguidor de Jesus, exige que você, parece um absurdo isso que eu vou falar, siga Jesus. Se você fala, eu sou seguidor de Jesus, mas ele entrou com um rumo aí que eu não estou afim. Esse negócio de humildade, esse negócio de simplicidade, não, eu sou seguidor, mas é assim, é pro IBGE. Vem o IBGE e pergunta assim, você segue quem? Eu falo, eu sou cristão. Ok, tá bom. Mas quando ele começa a enveredar pelas coisinhas lá dele, pelos conselhos que ele dá, imagina, Jesus vem pra gente e fala assim, bem-aventurados os humildes. Quantos aqui nessa sala, numa passagem de ano, já fizeram uma promessa de ano novo? Todo mundo já fez, não é verdade? Aí você prometeu assim, esse ano eu quero ser humilde. Quantas pessoas levantaram a mão? Gente, humildade é a virtude básica que abre mão para todas, abre o espírito para todas as outras conquistas. É a primeira bem-aventurança. E segundo Sócrates também, só sei que nada sei. Então, se eu for humilde, se eu tiver consciência da minha incompletude, da minha ignorância, eu me abro para todos os outros conhecimentos. Como o Feng Shui, que fala que você precisa tirar as coisas que entulham a tua casa para dar espaço para novas aquisições, para novidade, para o bem na tua vida. Vocês já ouviram isso? Assim também. Você também precisa tirar o teu entulho espiritual, perdoar, esquecer as coisas ruins que aconteceram para se abrir para o novo. E com Jesus é a mesma questão. Jesus está entulhado de coisas, porque a gente acha que o bom Jesus, o bom Espírito, são coisas que a gente tem. Não pode ser isso. Tem alguma coisa diferente. A gente precisa buscar uma outra relação com Deus, uma outra relação com Jesus.
falar que você é seguidor de Jesus, mas não modificar em nada a tua vida, eu acho que você está se iludindo. E os mensageiros espirituais, os autores espirituais, Manuel Filomeno de Miranda, tem uma série de autores que hoje estão revelando para a gente que tem um hospício para religiosos no mundo espiritual. Não precisa olhar no teu plano de saúde, é no mundo espiritual. Mas também não tem diferença de atendimento particular para conveniado para SUS. É todo mundo atendido universalmente, então fique tranquilo, tá bom? Então é assim, a pessoa cumpre obrigações humanas. Se ele é evangélico, ele paga o dízimo e louva bastante. Se ele é católico, ele batiza, crisma, casa e toma a extrema-unção, os sacramentos todos. Se ele é espírita, ouve bastante palestra e toma muito passe. Tô legal, tô bacana. E vocês acreditam que a pessoa morre e está esperando tratamento vive? Por quê? Porque cumpriu as obrigações dos homens e quer estar de bem com Deus. É mais ou menos assim: eu tenho uma dívida com você e pago para ele. Você vai ficar satisfeita comigo? Se você quer agradar a Deus, você deve fazer o que agrada a Deus. Se você quer agradar aos homens, você deve fazer o que agrada aos homens. Agora, você agradar aos homens e querer ficar de bem com Deus? Ou o dízimo foi criado por Jesus? Ouvir as palestras no semente e entrarás no reino dos céus. Alguém acredita nisso? Nós só seremos seguidores de Jesus quando a gente seguir. É revolucionário isso? Jesus falou de outra forma, muito mais bonita: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Que tipo de seguidor é você? Que tipo de seguidor nós temos sido? Você é o seguidor que reconhece Jesus como Cristo, como transformador, como Filho do Deus vivo? Ou você é o Jesus que você quer para você, fazendo o que você quer? É um Jesus que você quer. Você reza assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Como você tem rezado na prática na tua vida? Essa é a pergunta. Como é que você tem agido no trânsito? Você percebe que você se avalia pouco, meu opinião, primeiro? Se abrir o sinal, o lugar é meu? Se tem uma vaga, eu disputo no supermercado e brigo. As pessoas brigam no supermercado por causa de vaga de carro. Ou não? Duas pessoas que se amam se separam e vão por fora. Uma denuncia a outra e abuso sexual. Mas não é outra pessoa, é o pai do teu filho. É o pai do teu filho. Nós, nas nossas atitudes, nós temos mostrado muita diferença nos nossos atos. E ninguém pode mais se iludir que se eu continuar fazendo tudo o que eu fiz, eu posso esperar alguma coisa diferente. Uma frase muito linda que fala: loucura é fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. Você quer mudança na tua vida? Mude. Você quer mudança de verdade na tua vida? Reconheça Jesus como transformador. Ele é o nosso guia e modelo. Ele vai levar a gente para a verdadeira transformação. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Obrigado.